Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da morte. A procura pelo destino. Além da morte. A procura pelo destino. Esse é o Castelo Bram, na Romênia. O lar do Drácula. Me disseram que nunca recebeu tantos visitantes. Mais de 1 milhão por ano. E aumentando. A maioria das pessoas que vem aqui imagina o Drácula escrito por Bram Stoker. Stoker conseguiu captar o sentimento dos humanos de que há alguma coisa errada em morrer. Que fomos feitos para algo maior. Que devíamos viver para sempre. Castelo Assombrado. Mas às vezes, quando nos envolvemos na ficção, esquecemos que a morte é horrível e nem um pouco romântica. A figura sombria que morou aqui e que trouxe medo a todos que viviam ao seu redor foi Vlad Tepes, conhecido como o Empalador. E pode acreditar, não há absolutamente nada de romântico no que ele fez. A morte sempre intrigou os humanos. Escrevemos sobre ela, fazemos filmes, nos vestimos para celebrá-la. Mas, na verdade, ninguém quer morrer. De fato, passamos a vida tentando evitar isso. Quais as nossas opções em relação à morte? A morte pode ser o esquecimento total, simplesmente acabamos para sempre e nossa consciência deixa de existir. Existe a ideia de que a morte é simplesmente um portal para algum tipo de vida após a morte. Há a ideia de reencarnação. Sua consciência é colocada em outro corpo. O tipo de corpo depende de como você se saiu nesta vida. Também dizem que a morte é como dormir. A consciência descansa. Não temos consciência de nada. E isso sugere que em algum momento do futuro podemos ser acordados. Então temos algumas opções, mas todas não podem estar certas. Como sabemos qual é a certa? A grande mensagem da Bíblia sobre a morte é que ficamos no túmulo até a ressurreição. Alguns sugerem que não é o caso,
que vamos para o paraíso quando morremos e observamos os que aqui ficaram. O que isso quer dizer? Temos que observar o sofrimento dos que amamos, sentir dor e nos machucar? Isso não parece ser um descanso pacífico. E não há evidências na Bíblia. Na verdade, Jesus com frequência comparou a morte com o sono. Tomem, por exemplo, sua resposta à notícia de que seu amigo Lázaro morrera. Ele disse: nosso amigo Lázaro dormiu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, irá acordar. Eles não entenderam que Jesus estava falando da morte de Lázaro. Pensaram que ele falava do sono natural. Então Jesus diz com todas as letras: Lázaro está morto. E esse não é o único exemplo. A Bíblia compara a morte com o sono mais de 50 vezes. E estou a caminho do cemitério, onde, de acordo com a lenda, o verdadeiro Drácula, Vlad Tepes, está enterrado. O que é muito interessante é que mesmo a palavra cemitério vem da palavra grega que significa lugar de dormir. Assim, acho que ninguém precisa ter medo do Drácula, pois até ele descansa em paz. Sighisoara, Romênia. Aqui é onde nasceu o verdadeiro Drácula, Vlad Tepes, na cidade de Sighisoara, que é considerada a capital mundial dos vampiros. Mas mesmo aqui, os mortos-vivos que encontramos são os fantasiados para os turistas. Uma das crenças mais populares sobre a morte afirma que a pessoa morre para receber uma recompensa ou punição imediata. Sabe, o paraíso ou o inferno, ou em alguns casos, o purgatório. Mas Jesus disse que quando morremos, simplesmente vamos para o túmulo. E lá nós ficamos, até sermos ressuscitados quando do seu retorno. Essa é uma ótima notícia. Nos dá esperança para o futuro e certeza para o presente. Jesus disse: não se surpreendam, pois chegará a hora de todos os mortos ouvirem a voz do Filho de Deus. E todos se levantarão novamente. Em que acreditamos sobre o após a morte vai além de nós e tem implicações para o caráter de Deus. Deus diz que quando morremos, estamos mortos. Mas se dissermos que viveremos, ainda que de outra forma, estamos afirmando que Deus é um mentiroso e reforçamos a mentira original do início dessa história épica que o diabo contou a Eva. Você não morrerá. Desde o início da vida dos homens, temos questionado e lutado contra a morte. Minha esposa e eu sofremos muito quando enterramos nosso filho. E sei que os que enterraram alguém que amavam sentiram essa forte dor no coração. Será que existe esperança além da morte? Existe sim. Nossa esperança é centrada em Jesus. Jesus morreu, mas continua vivo. Imaginem poder colocar nossos entes queridos nos braços novamente. É isso que Jesus promete quando ele retornar à terra para nos reunir. O apóstolo Paulo disse: não quero que sejam ignorantes, irmãos, preocupados se irão dormir, sofrendo como aqueles que não têm esperança. Paulo nos encoraja com esperança
E ele continua dizendo: pois Deus pessoalmente descerá dos céus como um grito, e uma voz de um arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então a primeira coisa que acontecerá será o despertar dos mortos. Imaginem estar perto de um cemitério nesse dia. Então nós, os vivos, permaneceremos e nos juntaremos a eles nas nuvens para conhecer o Senhor dos ares. E então ficaremos para sempre com o Senhor. Por isso, levem conforto uns aos outros com essas palavras. A verdade bíblica sobre a condição dos mortos é uma notícia de consolo. A Bíblia diz que descansamos no túmulo dormindo. Toda a nossa dor, sofrimento, preocupação e luta acabam. Após a morte, o próximo instante de consciência será o despertar para ver Jesus em sua segunda visita. Seremos despertados para viver com Ele e com os que amamos para sempre. Não há notícia melhor do que essa.